todos, e hoje nós estamos aqui novamente no Minutos de Adoração, na sala do Minutos de Adoração, com o tema O que esperar quando se está esperando. Hoje com dois convidados muito especiais, que estarão trazendo um testemunho para casal e também para aqueles, né, que ainda estão esperando no Senhor, né, no Senhor. Então vamos receber com muito carinho, porque eles são especiais, gente, vamos receber com muito carinho. O casal Bolognini, Silas e Jaques. Vem pra cá, seja muito bem-vindo. A gente pode abraçar. O Silas, uma quentinha de mão. Fique à vontade. Senhor, boa noite. Boa noite, a paz. Desde já quero agradecer, né, a vocês por vocês terem aceitado o convite de estarem aqui, né, de estarem aqui podendo contar um pouquinho, né, dos feitos que o Senhor tem feito na vida de vocês, através da vida de vocês. E aqui nós bem sabemos, né, quem conhece a história de vocês, um pouquinho da história de vocês, sabe que testificação de que Deus ele não une pessoas, e sim ele une propósito. Eu tenho aprendido muito isso no trajeto da minha caminhada. Então, assim, o nosso Deus é lindo em tudo que ele faz, né, e como vocês já cumprimentaram, né, o pessoal, agora nós vamos orar, né, fazer a oração inicial para dar início à nossa live. E que você aí de casa, onde quer que você esteja assistindo, você possa receber do Senhor, porque é Ele quem faz, e tudo vem dEle, tudo é por Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então vamos orar, pessoal, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, graças te damos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui, Senhor, em mais um minuto de adoração, para poder, Senhor, estar levando o Teu Evangelho, falando do Teu amor, falando da Tua bondade, falando dos Teus feitos. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, como pó, como barro, como cinza, Senhor, para fazer a Tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, nos enche de coragem, ousadia, intrepidez, para falar aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Pois não sabemos aquilo que as pessoas que irão nos assistir, o que eles estão precisando, mas o Teu Espírito Santo sabe. Por isso, fala conosco, ministra em nós essa noite e através de nós. Fala, Senhor, com cada um que vai estar nos assistindo no ao vivo, aqueles também que vão nos assistir, Senhor, depois no gravado. Fala, Senhor, aos corações de cada um. Senhor, assim nós te pedimos, toma o primeiro lugar. Fala conosco porque nós queremos, precisamos e necessitamos, Pai, ouvir a Tua voz. Assim nós te pedimos, Pai, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, né, com o tema O que esperar quando se está esperando. O ponto-chave desse tema é o que você faz ou tem feito enquanto espera por algo, seja em qual for a área da sua vida, familiar, pessoal, conjugal, profissional e até mesmo ministerial. Na palavra de Deus, em Lucas 1, no verso 5 e diante, diz, vemos que a Bíblia diz, Zacarias e Isabel, diz que eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Se você quiser, depois você pode estar meditando nessa passagem, né, que vai falar da história de Zacarias e Isabel. Isabel, bem sabemos que ela era uma mulher estéril e ela não podia gerar. Mas mesmo assim, o Senhor agiu com graça e fez um milagre na vida de Zacarias e Isabel. Só que o ponto importante aqui é que enquanto eles esperavam, né, por um milagre, Zacarias não estava parado, não estava prostrado, e sim estava a serviço do rei, né, a serviço do reino de Deus. E agora quero estar dando oportunidade para um dos dois, quero deixar eles bem à vontade, qual dos dois quiser estar assim com a oportunidade de estar falando. E porque eu sei que o Espírito Santo de Deus já ministrou, né, ao coração de vocês. Então, assim, quero que vocês compartilhem, não leve nada para casa, pelo amor de Deus. Entrega tudo aquilo que papai já entregou para vocês, porque nós queremos e precisamos ouvir. Oportunidade para minha esposa, como minha dama. Assim, o que eu posso dizer do que esperar, quando se está esperando, gerou em mim obediência. Quando eu aprendi que para você receber algo de Deus, para você viver, né, o impossível do Senhor, você primeiro tem que gerar obediência, que não é uma coisa fácil, né? E gerar obediência, se doar mais para o reino, trabalhar mais para o reino,
porque às vezes a gente passa muito tempo ali querendo esperar do natural e esquecemos de esperar do espiritual, o que vem de Deus, o que Ele tem preparado pra gente, o que Ele tem preparado para cada um de nós, porque no momento de espera a gente aprende muito, a gente espera o que é obediência, a gente aprende a viver o que Deus tem espiritualmente para nossas vidas. E muitas das vezes o processo da espera ela também traz frustração para nossas vidas. E se a gente não adquirir um equilíbrio, isso mexe muito com o nosso emocional. Já chegou a mexer muito com o meu emocional, o Mo sabe, né? Já teve processos de ansiedade. E eu lembro que um tempo desse, quando entrou esse processo de ansiedade, o Senhor, Ele me chamou. O que vale, será que um filho é mais válido do que eu na tua vida? E ali eu vi que não importa o que eu esteja esperando, mas aquilo que o Senhor tem para fazer vai me encontrar adorando e fazendo a obra dele e a vontade dele. E eu não posso deixar de ser quem eu sou, se acontecer ou não na minha vida aquilo que eu espero, porque às vezes aquilo que eu espero não é aquilo que Deus tem preparado para mim, né? Porque às vezes a gente ansia muitas coisas, mas será que aquilo que a gente tem ansiado muito é o que Deus tem preparado? É verdade. E às vezes precisamos se perguntar, Senhor, será que aquilo que eu tenho ansiado muito é aquilo que o céu tem preparado para mim? Porque o céu, ele tem muito mais. A gente vê aí que Zacarias, onde que o anjo encontrou ele? Na obra, trabalhando. Se em algum momento ele murmurou, ele questionou, nós não sabemos. Mas aonde o Senhor vai te encontrar quando ele te entregar aquilo que ele te prometeu? Será que ele vai te encontrar sentada no sofá, chorando, questionando, murmurando? Ou será que ele vai te encontrar meditando na palavra dele? Ou será que ele vai te encontrar adorando? Porque independente do que o Senhor faça ou deixa de fazer na minha vida, ele sempre vai ser Deus. E quem sou eu sem a presença do Senhor? Quem sou eu? Então a gente vê, aqui eu cheguei até a separar aqui um versículo que antes de eu sair de casa o Senhor falou no meu coração, que é em Salmos 27, 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele fala, o salmista fala aqui, espera no Senhor, anima-te. Porque tem muitas pessoas esperando, mas cabisbaixo, murmurando, questionando, sentado esperando. E eu quero te dizer nessa noite, você que está assistindo a live, se levanta. Aleluia. Vai buscar o novo de Deus para sua vida, para sua casa, para sua família. E continue esperando, crendo. Aleluia. Não espere duvidando, mas espere crendo. Porque eu estou esperando sim, mas crendo. Aleluia. Mas antes disso tudo, fazendo a vontade, a obra do Senhor. E o principal, eu aprendi a obedecer. Se Ele me mandar esperar mais um pouco, eu vou esperar mais um pouco. Se Ele mandar eu levar a boa nova para Ele, ainda que o meu coração esteja ainda entristecido, vou levar. Porque Ele sabe por que Ele está me fazendo esperar. Porque Ele precisa preparar. E quando o Senhor, Ele te fazer vivenciar aquilo que Ele te prometeu, não vai ser coisas pequenas, vai ser coisas grandes. Coisas maravilhosíssimas. Haverá algo impossível para o Senhor. Continue esperando, mas crendo que o Senhor, Ele é fiel para cumprir as promessas dEle na sua vida. Paz, mais uma vez, assim, o que esperar do que se está esperando. Quando tu, comentou sobre esse tema, algo muito forte. Se você parar para analisar, o que se esperar. É muito fácil você falar assim, está esperando você na tua casa. Mas quando você está esperando algo, não da parte humana, mas da parte de Deus, né? Então, assim, e quando você tratou a respeito desse tema que você quis levar-nos até lá, passagem de Lucas, Lucas 1,37 vai dizer que nada é impossível para Deus. Eu gosto muito desse versículo porque todas as vezes que
vejo, né, de onde o Senhor me tirou e aonde Ele tem nos colocado, é sinal que o impossível Ele já tem feito. Aleluia. Ele já vem fazendo. Aleluia, Jesus. Então, assim, tenho levado para dentro da minha casa, assim como minha esposa falou, quando nós começamos a entender que o cenário de quem está esperando, né, não é fácil, porque é uma palavra muito forte, esperar. Verdade. É uma palavra, quem fala assim, pô, estou esperando algo. Não é fácil. Então vem ansiedade, vem choro, vem frustração, como é que ela falou, vem dor. Vem momentos que muitas das vezes a gente não espera, a gente precisa de às vezes um aconselhamento, e aonde nós temos encontrado esse refúgio, né? Então fica aí para vocês, o refúgio que a gente encontra é dentro da palavra dele. E a palavra do Senhor, ela sempre vai ter alguma coisa para nos alegrar. Você vê que essa passagem ela é tão interessante que trazendo para o nosso hoje, né? Para minha família, para minha casa, porque eu creio que Deus ele tem um propósito lindo na vida daqueles que Ele tem separado, daquele que Ele tem reservado. E viver o esperar de Deus não é fácil. Se falar para você que é fácil, eu estou mentindo. Mas não é fácil. Mas como foi falado, é continuar confiando. E quando ela falou, a obediência comigo foi algo diferente, um pouco diferente. Foi sobre a renúncia. E eu falei, meu Deus, mas isso é muito forte. Quando eu comecei a entender que o céu ele tem sempre mais para nós. E foi necessário uma vez, quando eu já estava já no meu limite, quando Deus usa alguém para falar comigo, ó, a renúncia. A renúncia, ela gera algo extraordinário da parte de Deus. E muitas das vezes estamos dentro da nossa caminhada fazendo algo que muitas das vezes aos nossos olhos está bem, mas aos olhos do Pai não. Vamos analisar a passagem. Zacarias ele estava ali, ele não estava com preocupação nenhuma do presente que já estava predestinado para a vida dele. E essa passagem fala muito comigo porque hoje eu entendo a minha renúncia, a nossa obediência fez o que? Nós estarmos diante daquilo que o Senhor ele tem reservado para nós. Está sempre preparado, não é fácil. Tem dias que a gente, está sem força, mas se a gente pega a palavra, o Senhor nos dá força. E dentro, às vezes, desse cenário que a gente vive, né, do que esperar, do que se está esperando, louvado seja o nome do Senhor, alguém tem que ser a coluna dentro da casa. Alguém tem que ser a estrutura, mas a base sempre foi Cristo. Deu para entender? Então, quando nós entendemos que a base do nosso lar é Cristo, e se você analisar a passagem de Zacarias e Isabel, a base deles era Cristo. E eles não estavam preocupados. O contexto é bem simples, já eram avançados de idade. Mas o inesperado de Deus chegou na vida deles. E o inesperado só chega na vida daqueles que esperam, naqueles que perseveram. Aleluia. E eu tenho perseverado, porque gerar milagre não é algo assim esperado do dia para a noite. Não. Você vê que o esperado de Zacarias e Isabel, louvado seja o nome do Senhor, foi um nome que não foi qualquer nome. Como você falou nos bastidores, não foi qualquer nome. Foi um nome que já estava escolhido pelo próprio Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso nos dá uma motivação de entender que todas as vezes que nós lembramos para o nosso cenário, do que esperar, do que se está esperando, eu lembro sempre que o céu tem sempre algo a mais para as nossas vidas. Aleluia. Isso. E o que eu quero, o que nós queremos deixar aqui como exemplo, que o céu ele sempre tem algo reservado para nós. Mas é necessário nós entendermos que é necessário nós estarmos diante da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor na nossa vida sempre será boa, sempre será agradável. Aleluia. E como ela falou, tem momentos que não é fácil não. Se a gente parar para analisar, tem dias que, como você aconselhar no momento em que você queria ser aconselhado. E aí, às vezes, quando você tem uma oportunidade de você, às vezes, ministrar, quando você tem a oportunidade de você trazer uma palavra da parte de Deus,
muitas das vezes é que nós temos aprendido dentro da nossa casa. É você falar, querer uma palavra de alegria e você ser usado para falar que o Senhor é alegria. Aleluia. É no momento em que você quer força e você fala, e o Senhor fala assim, é hoje que eu quero te usar para você falar que eu sou a força. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é você entender isso. Ministério é para quem entende que Deus tem sempre algo reservado para nós, algo a se revelar para nós. Então, assim, o interessante ali dessa passagem que quando o anjo visita ele, que é o inesperado, o que se esperar do que se está esperando, Zacarias não estava esperando. O interessante, se a gente parar para analisar, ele não estava esperando. E a passagem vai dizer que ele ficou temeroso, ele vai se quebrantar os pés. Porque muitas das vezes é assim, quando a gente espera algo de alguma pessoa, a gente fica ansioso. Imagine quando você está esperando algo que você ainda não sabe qual o dia, qual a hora e qual o momento. Aleluia. Então isso é algo, como ela falou, não é natural, é sobrenatural. E viver o sobrenatural de Deus é um extraordinário que poucos, louvado seja o nome do Senhor, vivenciou, mas os que vivenciaram dentro da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, está marcado até hoje. Está marcado até hoje. Então, assim, agradeço a Deus por ser um desse que está esperando o esperado dele. Porque não é fácil. Você ouvir uma palavra e muitas das vezes você se alimentar daquilo ali, é você ter fé que Deus ele é poderoso para fazer. E aí você sempre se agarra na palavra de Deus. Hebreus vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, daquilo que não se vê. E todas as vezes que eu olho para esse cenário, do que esperar, do que se está esperando, eu exerço a minha fé. Então eu creio que Deus hoje separou essa live aqui para dizer quanto você tem exercido a sua fé, de maneira tal para que eu venha me revelar. Porque o Senhor ele sempre tem algo para se revelar a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não esteja esperando um milagre talvez igual ao nosso. Mas milagre é só Deus que pode fazer. É só um nome que pode ser mencionado. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então assim, vejo nessa caminhada o quanto nós temos crescido. Tanto como pessoa, tanto como marido e mulher, mas espiritualmente. Porque quando nós entendemos que o espiritual ele é muito maior do que o carnal, do que a coisa física, a gente entende os mistérios de Deus, a gente começa a ver o cenário de uma outra forma, a gente começa a andar de uma outra forma, e aí a gente entende, não é sobre mim, é sobre Ele. O que eu faço não é sobre mim, é sobre Ele. Então todas as vezes que eu penso em questão disso daí do esperar, nós entendermos isso daí, que há um Deus que pode fazer todas as coisas. E esse cenário que você escolheu aqui desse versículo, o 37 vai ser bem claro. Não há nada impossível para Ele. Não há nada. Quando a gente se agarra a isso, aí a gente lembra lá desde Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o anjo, mais uma vez, quando a palavra dele vai dizer, haveria alguma coisa impossível para Deus? E a gente olha. Então, a palavra, ela sempre nos dá força. A palavra, ela sempre nos dá ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é o que nós temos trazido para a nossa casa. É isso que nós temos trazido para a nossa vivência. E aí, talvez, quem olha assim, mas eles estão bem. Opa, eles continuam caminhando. Opa, eles continuam fortes. Mas volta a falar, é a alegria do Senhor que é a nossa força. Quem é nosso sustento? O Senhor. Quem é nossa alegria? É o Senhor. Quem é nossa fortaleza? É o Senhor. Porque a palavra vai dizer que vai ter dias que vai ser difíceis. Vai ser dias que vai ser tribulosos. Ele não nos deixou enganados sobre essa passagem. Mas é necessário nós confiarmos. E quando nós confiamos,
na palavra do Senhor, independente daquilo que nós temos vivenciado. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele tem falado muito ao meu coração. Muitas das vezes nós estamos preocupados com aquele momento, mas Deus é poderoso para modificar aquele cenário. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque como você falou no início, Ele não une pessoas. Deus, Ele não une pessoas. Quando a gente começa a entender isso, a gente também começa a olhar o cenário de uma forma diferente. Deus, Ele une propósito, porque não é fácil. Porque quando se torna uma só carne, aí a gente passa a entender que a dor dela é a minha dor. O que ela está sentindo, eu estou sentindo. Mas vai ter um momento que eu vou ter que mostrar que eu estou forte, quando na realidade não estou. E creio que é assim também na vida dela. Momento que ela vai ver que eu estou meio para baixo, mas ela vai ver, ela vai ali se manter forte, mas eu sei porque é uma só carne. É uma só carne. Então, assim, louvo a Deus, obrigado por essa oportunidade de dar esse tema, né, para nós, porque, irmãos, é gratificante você entender que Deus, Ele faz o extraordinário, mas na vida daqueles que perseveram, na vida daqueles que se mantêm com a fé alicerçada ali, ó, que não se oscila, né? E assim, fala mais um pouco para você. Aleluia. Como o Espírito de Deus, né, testifica, e como eu falei, nossa, eu me impactei quando a Jaqueline falou, né, que a gente, por isso que é bom, né, mais de uma pessoa, porque a gente, para você Deus vai trazer uma revelação, para o meu Senhor Deus vai trazer outra, para mim Ele vai trazer uma. E o que ela trouxe aqui foi muito interessante, que eu peguei para mim e eu vou trazer para mim, né, vou aplicar na minha vida, que foi a simples pergunta, a simples questão, o que será como que Deus vai nos encontrar quando chegar diante da promessa? Quando chegar diante daquilo do inesperado? Como você vai né? estar? Como que nós vamos estar? Será que nós vamos estar distraídos, desapercebidos? Será que nós vamos estar trabalhando, né, para o reino igual o Zacarias se encontrava? Como será, né? A verdade é essa, como será que nós vamos estar? E é isso, deseja falar mais alguma coisa? E assim, o interessante é que eu creio que enquanto Zacarias estava no templo, né, adorando, fazendo a obra do Senhor, Isabel estava em casa clamando e adorando. Porque quando o anjo aparece para Zacarias, ele não aparece para dizer eu vou fazer, ele aparece para anunciar algo que ele já estava ali dentro do ventre dela, já trabalhando já. Aleluia, Deus. Então eu creio que quando Zacarias chegou, Isabel já estava lá gerando milagre. Exatamente, aleluia. Então quando o Senhor ele nos encontra, ele encontra só para anunciar algo que já está feito, algo que já está sendo preparado. E eu quero que quando o Senhor vier até a mim para anunciar, ou até o meu esposo para anunciar as boas novas dele, ele me encontre adorando e exaltando o nome dele. Aleluia. Amém. Então, pessoal, se você aí de casa, você que está nos assistindo, tiver alguma pergunta a respeito desse tema, o que esperar quando se está esperando, né, algo relacionado a esse tema, ou que bata com o tema e quiser estar nos enviando, é só falar aí, tá bom, pessoal? Que o nosso bastidor nos avisa aqui e a gente assim vai estar tentando, né, dessa forma assim, tá respondendo, né, e tá sendo resposta de Deus para sua vida, né, porque não somos nós, mas sim o Espírito Santo de Deus que fala através de nós, fala conosco também, nós também recebemos bastante, né, como eu falava com eles aqui no bastidor antes de ligar a câmera, toda vez que eu vou fazer a produção, o Senhor fala muito ao meu coração. E é algo que também eu tenho como que eu vou te dizer, reserva para em alguma situação que eu me encontre, o Senhor me traz algum assunto, algo, eu posso extrair algo de alguma dessas lives. Então assim, tem sido de grande importância na minha vida, tem sido assim, eu tenho desenvolvido e aprendendo bastante a palavra de Deus, né, e assim, pretendendo, né, aplicar, né, para minha vida, porque aqui, né, eu até frisei aqui essa passagem, porque não tinha como ficar sem frisar, porque olha o que diz, né, em Lucas 1,
do verso 5 em diante, quando o anjo vai fazer o anúncio, né, do nascimento de João Batista, diz assim, ó: existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E o que me chamou a atenção foi o verso 6, que vai dizer assim: e eram ambos, os dois, justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, além dele estar a serviço do reino, eles, né, os dois, a gente vê aqui que era alguém que andava ali, andava direitinho, obediente, temente ao Senhor. E a Bíblia vai dizer, Lucas 1, verso 5 em diante, e vai dizer assim, né, o interessante é que a Bíblia vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Então eu creio que além dele ser um casal, que a Bíblia aqui é bem como o irmão Silas falou, sim, é bem explícito, é bem específica, né? Eles eram irrepreensivelmente, eles eram ambos justos, eram pessoas justas perante o Senhor. Então assim, a gente vê aqui o resultado de uma pessoa, né, que anda ali seguindo os preceitos, a palavra de Deus. A gente vê que o resultado é gerar milagres. A gente vê que o resultado, como foi falado aqui já, eles não geraram qualquer pessoa, eles geraram João Batista. Quem foi João Batista? Foi aquele que preparou o caminho para Jesus, o nosso Salvador, né? E hoje nós estamos aqui por meio tudo do início ao fim, de Gênesis e Apocalipse. A palavra de Deus se refere e leva a Cristo, né? Então louvado seja o nome do Senhor, porque assim, é muito bom, irmãos, é muito bom. Como foi falado aqui, não é fácil servir a Jesus, não é fácil andar com Jesus, mas é bom porque Ele conhece. É muito bom você caminhar com alguém que já conhece o caminho, que já percorreu aquele caminho, né? É muito ruim quando a gente anda com alguém que não tá os dois indo, mas nenhum dos dois sabe o caminho. Mas quando um já sabe, não, você, por mais que não, eu conheço, vamos por aqui que vai dar certo, vai dar bom. Entendeu? Então assim, é muito bom caminhar com aquele que já conhece todo o caminho, todo o percurso, todo o trajeto. E assim, vocês desejam falar mais alguma coisa? Compartilhar mais alguma coisa? Eu só queria compartilhar algo aqui na minha Bíblia aqui, que entrega tudo, hein, Jack? Não deixa levar nada pra casa. O significado do nome de Isabel é meu Deus jurou. E Zacarias é Jeová se lembrou. Ou seja, dois nomes fortes com significados fortes. Meu Deus lembrou. Jeová se lembrou. Então, assim, são palavras, né, do nome dele, são um significado forte. E quando a gente espera algo de Deus, a gente não vai gerar qualquer coisa, a gente vê por Ana. Uma mulher que esperou em Deus, mas não gerou qualquer coisa. Mas também a gente vê que todas essas pessoas que esperam algo em Deus, eles precisam aprender antes de receber aquilo que Deus prometeu. Será que você tem aprendido nessa caminhada aquilo que o Espírito Santo tem tentado te ensinar para te entregar a vitória? Porque quando nós vamos gerar algo grandioso, seja uma faculdade impossível de você pagar, seja uma cura de um milagre, o Senhor, Ele está querendo primeiro te ensinar para depois te entregar o milagre. Te fazer gerar algo grandioso não é fácil. Primeiro, quando a gente está passando por um processo de enfermidade, uma cura que só o Senhor faz. Só Ele pode fazer. O médico te diz não. A medicina te diz não, é impossível. Tu vai passar por aquele processo todinho de dor, você vai chorar. Mas você vai aprender nesse processo da dor quem é o teu Deus. Às vezes você está caminhando com Deus, mas você não sabe quem é o teu Deus. E Ele precisa gerar dor em você para que depois Ele venha gerar um milagre da cura na tua vida. Seja a cura da alma, seja espiritual, seja material. Antes dele te entregar algo, Ele primeiro vai te ensinar. Até nos ensinar a esperar, que é uma coisa difícil. Porque desde a nossa infância, esperar é difícil. Quando a mãe fala que vai te dar algo, você quer naquele exato momento.
Então a gente já vem da nossa infância, da nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa vida adulta, não querendo esperar. Só que com Deus é diferente, porque Ele sabe quando Ele vai te entregar e sabe quando você não está preparado. Talvez a minha mãe possa me dar algo que eu não possa saber lidar. Mas o nosso Deus, Ele não é assim. Ele não vai te entregar algo que você não saiba lidar com aquilo. Ele não vai te dar algo que você não possa saber ser grato a Ele por aquilo que Ele te entregou. O Senhor, Ele sabe aquilo que Ele vai te entregar. Ele entregou João Batista para Zacarias, para Isabel, porque sabia que eles iriam ensinar ele a palavra. Porque olha quem foi João Batista, um homem de Deus, o homem que abriu ali o caminho para o Salvador. Mas será que se Isabel e Zacarias fossem um homem que não meditasse na palavra, não fosse justo, não fosse fiel, eles receberiam o milagre do Senhor? Porque o Senhor, Ele não vai entregar aquilo que você não vai saber cuidar com zelo. Ele vai entregar sim quando você aprender a esperar e saber cuidar com zelo aquilo que Ele te deu. E é assim que o Senhor, Ele tem palestrado no meu coração. Eu estou trabalhando porque eu vou te entregar algo grandioso. Aleluia. É milagre. Seja grata, porque eu te separei, eu escolhi. Porque não é todo mundo que o Senhor separa para vivenciar esse milagre, para contar para o mundo. Eu gerei milagre. Não é qualquer um. Então a gente precisa entender e ser grato. Senhor, muito obrigada. Porque o Senhor está me preparando para gerar um milagre. A gente vê a mãe de Sansão, uma mulher estéril. Mas quando o anjo se aparece para ela para anunciar que ela iria gerar o libertador que estaria ali lutando, ele falou o quê para ela? Não beba nenhuma bebida com álcool. Não toque em carnes impuras, coisas impuras. Ele estava ali preparando aquela mulher para gerar aquilo que o Senhor queria para estar ali ajudando aquele povo. Então, quando o Senhor, Ele vai te apresentar o milagre, Ele vai te separar primeiro. Ele vai te ensinar. Porque como é que nós vamos criar o milagre? Aqueles que vai estar ali adorando e exaltando o nome do Senhor, como foi João Batista, como foi Samuel, um homem de Deus. Mas a gente vê que o Senhor só entrega quando aprendemos. É verdade. E foi assim na vida de Ana, quando ela entendeu, ela compreendeu que ela não estava gerando para ela, mas para o reino. Quando ela não ia gerar para mostrar para a Penina que ela estava gerando. Quando ela entendeu, Senhor, se o Senhor me deu, eu te entrego. Porque ela entendeu que o que ela iria gerar não era dela, era do reino. Será que a gente tem entendido e compreendido que aquilo que estamos gerando não é para benefício nosso mesmo, é do reino? Será que a casa que o Senhor me deu é uma casa onde eu vou deixar entrar coisas que não edificam a Deus? Será que cada coisa que o Senhor me permitiu comprar para minha vida vai edificar aquilo que é de Deus? Porque muitas das vezes é assim. Nós não temos condições de comprar uma casa, o Senhor nos dá condição. E a gente muitas das vezes permite entrar coisas que não edificam dentro da nossa casa. E será que o Senhor tem agradado disso? Daquilo que nós temos permitido entrar dentro da nossa casa que não edifica? Será que o Senhor tem permitido o filho que Ele te deu, que Ele separou? Você não está ensinando a orar, você não está ensinando a palavra, você não está ensinando que o único verdadeiro é Cristo. Vai uma reflexão para você que está nos assistindo. Porque tudo aquilo que nós temos não é nosso, é de Deus. E naquele grande dia, Ele vai requerer tudo aquilo que Ele nos entregou. Amém? Aleluia. Nós temos uma pergunta aqui, mas antes dessa pergunta, antes que eu me esqueça aqui de algo, o interessante, enquanto a Jaque falava, né, sobre milagres, a Bíblia ela é bem explícita e deixa claro aqui que Isabel, no versículo 7, vai dizer que Isabel ela era estéril. Por que eu estou trazendo isso? Porque enquanto ela falava, o Senhor me trazia, porque tem muitas pessoas por aí dizendo que é milagre, titulando milagre o que não é milagre, né? Tem muitas pessoas titulando
titulando milagre, é milagre, sendo que não foi milagre, porque não tem, porque aqui a Bíblia, a palavra de Deus ela é muito, ela é inefável, então deixa tudo bem explicadinho. Então a Bíblia diz que Isabel era estéril, ou seja, não sei porque o Senhor tá me trazendo a esse caminho, mas infelizmente existem pessoas por aí, né, muitas pessoas titulando milagre, sendo que não foi milagre, né? Porque para ser gerado milagre precisa ser comprovado, como aqui ela era estéril. Então a gente vê que realmente foi milagre gerado, né? Então assim, que a gente possa testificar e testemunhar o verdadeiro milagre, porque existem muitos milagres, muitas coisas que não foram milagre, mas sendo tituladas, levando o título de milagres sem ter sido milagre, né? E aqui vamos para uma pergunta, é a única que nós temos aqui? Vocês já teve experiência de alguma vitória através da espera? Quer que eu repito? Vocês já tiveram experiência de alguma vitória através da espera? Vocês esperaram e a vitória chegou. Mas, vamos lá. Seja aí, pode falar. Não, então, o que esperar do que você está esperando. Uhum. Tem algo que nós estamos esperando, mas já teve bênçãos que nós já recebemos, que não é da parte de Deus. E vocês estavam esperando. Então, entendeu? tem alguma para vocês compartilhar? Sim, tem a nossa casa, né? Que a gente não tinha na época a possibilidade de comprar. E a gente passou por alguns processos que é bastante longos, né? E o Senhor nos concedeu essa vitória de nós conseguirmos. Só que no meio desse processo da casa nós já estávamos vivendo esse processo da espera. E o Senhor nos deu a vitória de conseguirmos comprar a nossa casa. Só essa? Deseja aí Não. alguma outra experiência, qual você esperava? Seja, porque assim, a gente está abordando aqui, como eu falei no início, né? A área espiritual, a área ministerial, a área financeira, a área profissional, né? A área familiar, a área conjugal. Não, então, dentro dessa questão que ela falou da casa, foi uma das que mais marcou, porque assim, como a história ela é bem grande, então assim, ela, além de ter sido algo que o Senhor falou que Ele iria dar, né? Então assim, não foi fácil, a gente passou por diversas situações. Então, tipo assim, foi uma coisa mais, a princípio, marcada por essa questão, porque assim, nesse envolvimento todinho, Deus tratou. Porque assim, algumas pessoas, como você falou, nem todo mundo sabe da história, mas alguns que sabem da história e vivenciaram, entendem, né, que não foi fácil. Então, de repente, falar assim, em poucos minutos, mas assim, a gente pode resumir, porque Deus ele foi grandioso. Ela resumiu na casa, mas não foi fácil. Deus, para Ele dar a nossa casa, foi necessário Ele tratar duas pessoas. E essa pessoa foi eu e meu sogro. Eu queria que você compartilhasse a gente tem tempo. E assim, né? Então, para você entender, assim, né? Você esperar algo da parte de Deus. Então, assim, tínhamos casa, outrora perdemos, de uma forma inesperada. Então, assim, então o tema tem tudo a ver. Então, assim, aí vou para um cenário onde teria que esperar. Então, fui para a casa do meu sogro. Então, assim, tive uma renúncia da parte da minha família. Então, assim, só tive, né, o abraço da parte da minha esposa. E quando eu me deparei com esse cenário, que não foi fácil, e é onde o tema diz, o que se esperar do que se está esperando. Eu estava esperando uma casa. Eu queria uma casa. E não tenho vergonha de dizer isso, eu fiquei 10 meses e 20 dias contado. 10 meses e 20 dias contado na casa do meu sogro. E algumas pessoas sabem que ali eu não me dava bem com meu sogro. Meu sogro era uma pessoa pela qual eu falava que eu não ia ser o homem ideal para a filha dele. Eu não ia ser o marido ideal para a filha dele. E aquilo ali muito, né, me frustrou, aquilo muito me doeu. Porque, né, eu gostava da filha dele, eu amava a filha dele, como eu amo até hoje.
Então, assim, então não foi fácil. E esses 10 meses e 20 dias contado foi algo de tratamento da parte de Deus, tanto para a minha vida quanto para a vida dele. E o interessante é que nesses 10 meses e 20 dias, o processo indo, eu chegava do meu trabalho e ia direto para o meu quarto. E ali eu não saía, não assistia televisão. Não era vergonha, mas era um cenário que eu não queria vivenciar. E todas as vezes que eu falava, vamos alugar uma casa, meu sogro, não, você não vai. Vocês vão sair daqui direto para a casa de vocês. E ali eu sabia que Deus ele queria tratar algo conosco. E foi onde Deus ele nos chamou no particular para que a gente viesse a buscar. E todas as vezes que eu falei, Senhor, me dá estratégia para que eu venha entender o que eu estou vivenciando. Porque eu estava esperando algo, eu queria minha casa. Porque quem casa quer casa. Sim. E nesse processo, todas as vezes que eu chegava do trabalho, a minha cunhada, que é uma das irmãs dela, que né, tem uma maior afinidade, todas as vezes vinha com uma palavra. Todas as vezes vinha falando, Deus vai te surpreender. Deus é contigo, não desanima. E aquilo ali, aquelas palavras me davam ânimo, me davam força. Até quando eu comecei a entender e entregar aquilo que eu queria para Deus. Porque até então eu queria os meus meios, as minhas vontades, os meus, né, as minhas rapidez. Não vamos, se a gente alugar uma casa, a gente consegue resolver. Sendo que o problema não resolveria dessa forma. Entendeu? Eu não poderia ultrapassar. Mas o interessante é que nesse processo foi quando eu vi que Deus ele queria tratar algo comigo e com meu sogro. E aí foi quando eu comecei a chegar do trabalho, tomava banho e ia para a laje. E começava a orar. E começava a orar, ninguém entendia nada que eu sumia, eu estava em cima da laje. E por outro lado, já estava lá em cima da laje. Uns poderiam imaginar que eu estava fazendo algo, o outro só porque estava entristecido pelo momento. Mas não era o meu momento de busca, o momento que eu achei que eu não conseguia ali dentro da casa, como a casa não era muito grande, alguém me ver ou ver orando não era medo e nem vergonha, mas era algo que eu sei que o Senhor ele queria em particular comigo. E quando ali eu orava, até quando comecei a sair de madrugada para trabalhar e me deparei com meu sogro orando pela minha vida. E aí quando eu ia para o banheiro para mim, né, me arrumar, para mim trabalhar, e aí aquela voz que ele tem, ele ora com a voz alta, Senhor, ajuda meu genro, Senhor, vai na causa dele, Senhor, tu pode na vida dele. Até certa vez que eu fiquei ali, ó, quietinho na porta do quarto dele e orando junto com a oração dele. E até começar a entender, eu falei, Senhor, o Senhor quer tratar tanto ele quanto eu. E ali eu comecei a mudar, eu falei, opa, a minha oração já não se tornava não tanto pela casa, mas de agradecimento para onde eu estava, porque querendo ou não, tinha uma casa. E deu para entender? É assim, quando a nossa preocupação, assim como o Zacarias, a preocupação dele era estar dentro do templo, adorando a quem deveria adorar. E hoje a nossa preocupação é essa. A minha preocupação, a preocupação da minha esposa é adorar o Senhor. Independente do cenário, independente da circunstância, porque Ele vai deixar claro. E naquele momento ali, quando eu comecei a orar, o Senhor mudava o cenário. Quando eu chegava do trabalho, meu sogro vinha com pão, vinha com café. Eu falei, Senhor, eu estou ficando envergonhado. E daqui a pouco, no outro dia, ele vinha me surpreendia mais uma vez. Vinha com bolo e vinha com café, que eu sabe que eu sou fanático em café. E ali ele já tacou na ferida café, ia vir com bolo, né? E aí ficava melhor. Eu falei, Senhor, como o Senhor está trabalhando. E aquele sentimento que tinha, né? De tristeza ou de raiva que passou na época, o Senhor ele começou a limpar. O Senhor ele começou a tratar tanto na minha vida quanto na vida dele. Até chegar num cenário familiar que eu gosto muito de contar. Porque aí eu tive a certeza que Deus ele cumpriu aquilo que ele tinha que cumprir. O tempo determinado ali foi quando estávamos em uma reunião em família. E uma das irmãs dele, que é a madrinha dela, estava ali servindo água. A minha sogra estava fazendo algo, preparando algo para a gente. Foi quando meu sogro começou a perguntar quem quer água, sendo que eu estava caladinho. E aí ele foi, encheu água
toma aqui, meu filho. Aí a irmã dele, que é a madrinha dela, ué, Jorge Luiz, tu sabe se ele quer água ou não? Aí foi quando ele falou, eu sei quando os meus filhos querem água. Aí, irmão, dali, eu falei, meu Deus, além de ele me tratar como rei, ele me apresentou igual fez, assim como o Senhor faz com a vida daqueles que o Senhor tiver que abençoar, todos saberão, todos vivenciarão aquilo, com aqueles que estão ali ao teu redor, vão ver o que Deus faz. Porque muitos ali sabiam, as irmãs dele sabiam como o pai dela me tratava. Como eu era também da minha parte para com ele. Então ali puderam ver, puderam contemplar a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. O que Deus fez na nossa vida. E é assim que Deus fez. Quando você não está esperando, assim como Zacarias faz, Deus ele surpreende. Assim como Isabel também não estava esperando, o Senhor surpreende. E é isso que o Senhor ele quer tratar conosco hoje. Essa live hoje é para tratar a respeito sobre isso, que o Senhor ele vai nos surpreender no momento em que nós entendermos que a nossa adoração tem que estar exclusivamente voltada para Ele, que o nosso coração tem que estar voltado para Ele. E hoje eu entendo isso perfeitamente. E como a minha esposa falou, o interessante disso tudo nesse cenário todinho, como que estaremos? Como que estaremos? Eu quero estar louvando, eu quero estar adorando, mas eu quero estar fazendo a vontade de Deus. Então, assim, é para que entender. Então, assim, a gente já recebeu algo sim da parte do Senhor, tem entre outras, mas por conta do tempo, mas essa foi muito marcante porque marcou a minha vida. Todas as vezes que eu tenho essa oportunidade de falar, eu falo porque Deus, como a gente tem falado aqui, Ele quando Ele marca algo, né, uma história na nossa vida, é para marcar mesmo, é para ficar marcado para que outras vidas venham a ser impactadas com aquilo que Deus fez. E com aquilo que Deus ainda vai fazer. É para entender que a nossa perseverança, a nossa fé sempre é o Senhor. Então, independente é continuar adorando, é continuar perseverando, é continuar crendo. E ali eu saí maravilhado. E aí, logo depois, veio minha esposa pegou a documentação, quando veio essa notícia que conseguiu meu nome ser aprovado. E dentro desse cenário, pedi várias pessoas, tanto eu quanto ela, para poder ajudar. E Deus não permitiu ninguém, porque o interessante disso tudo é que a gente foi entender depois. Porque a gente pedia ajuda e ninguém quis ajudar. Eu falei, mas a pessoa pode ajudar. E dentro desse cenário, meu pai também podia ajudar. Ele tinha acabado de se aposentar. Eu falei, pai, me ajuda. Não vou te ajudar porque eu já ajudei tua irmã. Então só tive não. Até que nós entendemos que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Para que todos possam ver que independente se poderia ajudar ou não, a gente recorreu a quem realmente poderia ajudar. E aí a gente entendeu, enquanto nós jejuava, enquanto nós buscava, Deus preparava. Deus ele trabalhava. Então foi necessário, como a minha esposa falou, para a gente receber algo da parte de Deus, Deus primeiro eles têm que nos tratar. Então ele me tratou, ele tratou meu sogro. Então foi necessário, antes de vir à minha casa, ele precisou estar dentro do cenário onde que para mim não era favorável. Mas Deus me mostra ali que dentro daquele cenário desfavorável, é o cenário que Ele vai transformar favorável. E hoje eu entro e saio na casa dele como filho. E hoje Ele faz coisas deliciosas para mim, me trata como filho que chegou ao ponto de ter ciúme. E eu gosto disso. Porque eu falei assim, o Senhor faz a bênção completa. Então assim, isso é para a gente testificar como Deus é maravilhoso na nossa vida. Então assim, do que esperar quando se está esperando? Continue adorando. Aleluia. Continue buscando. Continue perseverando. Continue crendo. Continue assim como Zacarias e Isabel estavam. Ali pronto para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, Deus é muito lindo. Deus é muito lindo. O tempo todo. Estou aqui maravilhada. Temos mais uma pergunta aqui para vocês. Essa aqui não tem como escapar. Eu disse que eu não ia fazer, mas do pessoal não tem como escapar. Mas que benção, gente, que vocês continuem. Tá sendo bem Amém. legal, né?
receber retorno de vocês. Sim. Você está enviando pergunta pra gente. É sinal que vocês que estão sendo ministrados, né? E através também das perguntas de vocês, nós também, o papai também trata com a gente, né? Então vamos aqui para uma pergunta. Durante a espera, qual frase que vocês mais ouvem das pessoas? Durante da espera. No tempo da espera, qual é a frase que vocês mais ouvem? Eu escuto bastante. Há um tempo determinado para todas as coisas. Chegou um momento em que eu não aguentava mais ouvir. Todas as vezes que o Senhor usava alguém que me entregava, eu falava, Senhor, hoje eu tô com raiva. De Eclesiastes 3, não aguento mais. Mas a gente vai com o tempo da espera, o processo, a gente vai aprendendo e entendendo que o tempo é de Deus. Quem controla o tempo é Ele. E aí a gente aprende a descansar e confiar no tempo dele. Porque pra gente o relógio passa, mas pra ele não. Porque a palavra dele fala que um dia pra ele é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. O relógio passa pra mim, mas pra ele jamais. Então há um tempo determinado para todas as coisas. Hoje eu falo com a felicidade, com a melhor clareza, que há um tempo determinado para todas as coisas. É tempo de sorrir, é tempo de chorar. Já chorei bastante, já sorri, tem um momento que eu choro de novo. Mas era uma frase que eu mais ouvia, cheguei a tomar raiva. Todas as vezes que eu abri a Bíblia, Eclesiastes 3, eu falei, que é isso, Senhor? Tu usa teu vaso e me usa ainda, eu mesma abrindo Eclesiastes, eu não aguento mais. Olha, já teve um momento de eu pegar Eclesiastes 3 e arrancar assim da Bíblia, assim, e jogar o papel fora, porque eu não estava aguentando mais. Mas, assim, o processo da espera também nos ensina muito a ter calma, a ter paciência, né? Hoje mesmo preciso da paciência. Porque a gente tem que pedir. Quando a gente vê, às vezes, que a gente tá perdendo ali as forças, tá perdendo ali o equilíbrio, a gente tem que pedir Deus me dá paciência, porque eu preciso ter paciência para esperar, entendeu? Porque, assim, a gente não pode ser criança mimada, que tem que ser no nosso tempo, que tem que ser na nossa hora, que criança mimada, ela faz pirraça, ela perde a paciência, então a gente não tem que ser assim, né? Porque a palavra do Senhor fala que quando eu era menino, eu agia como menino, só que hoje eu não sou mais, entendeu? Então a gente tem que agir como homens e mulheres de Deus, confiar e esperar. Não há nada gratificante quando a gente recebe a promessa do Senhor nas nossas vidas. Como eu falei no início, essa palavra basicamente foi o que eu vivencio já. A frase que você mais escutava no tempo de espera, ou a frase que você mais escuta sobre algo que você ainda está esperando? Então, assim, eu ouço falar, né, dentro da palavra, mais sobre Deus, né, que Deus vai fazer. E assim, né, que já escutei também que, ó, tu tá levando a tua bênção. E todas as vezes que eu recebi aquilo ali, eu falei, meu Deus, é agora. É agora. E aí, por ser ser humano, ser carne, você automaticamente, tu enche teu ego, você se sente o cara e tal. Tu tá levando a tua bênção. Até que você começa a entender, como ela falou, o tempo. E aí, mas eu já ouvi isso há um tempão e tal. Aí depois você vai de novo. Bem, né? Jesus está voltando, Jesus tá voltando. E às vezes isso já aconteceu em determinado culto, que você não estava nem esperando, estava lá quietinho no canto. E aí, daqui a pouco tu ouvia, irmão, manda falar contigo, ó, que tu tá levando a tua bênção para casa hoje. E aquilo ali, opa, me segurava mocinho para mim nem perder. Sendo que aí a gente começa a entender que Deus, quando Ele tem algo sobre a nossa vida, a gente tem que entender que a caminhada com Ele, é como ela falou, um dia com Ele é como se fosse... Então assim, nós temos que entender, é você continuar fazendo a vontade, porque vai existir esse momento em que pessoas vai precisar ouvir algo da parte de Deus, e Deus, a palavra dele vai falar que sofra eu, mas a palavra dele não. Mas a palavra dele não. Então você começa a entender, então aquilo que Deus ele vai fazer na tua vida, ele vai fazer na tua vida.
E aí todas as vezes que eu recebi essa passagem, essa palavra, ou seja, uma passagem dentro da Bíblia, eu ia para a palavra do Senhor também para que o Senhor ele falasse ao meu coração. E Deus ele é poderoso para falar conosco através da sua palavra. E ele falava ao meu coração, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Assim como a palavra dele vai dizer. E se Deus ele tem uma promessa na minha e na tua vida, bom, ele vai cumprir. E Deus ele tem falado muito ao meu coração. Não se limita, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com a situação, com a circunstância. Porque todas as vezes eu comecei a olhar a minha vida como uma batalha. Deus ele tem falado muito comigo sobre essa batalha. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer fazer isso? Eu estou falando aqui, irmão, porque é algo real. Deus ele tem me despertado de noite para falar sobre isso. Todas as vezes eu enfrentando batalha. É para Deus me mostrando, filho, eu não perco uma. Filho, eu não perco uma, ainda que as adversidades sejam grandes na tua vida. Maior sou eu. Grande sou eu. E Deus ele tem falado isso grandemente, fortemente ao meu coração. E aí todas as vezes que eu olho para o meu cenário, opa, é o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que tem pelejado, é o Senhor que tem julgado as minhas causas. Então deixa eu te falar, não se preocupe. E para concluir a nossa vida, não se preocupe com aquilo que Deus já prometeu a você. Não se preocupe com as circunstâncias, com os momentos. Porque muitas das vezes ficamos preocupados e todas as vezes que nós saímos dos focos, a gente perde aquilo que Deus já tem predestinado, já predestinou para as nossas vidas. Então o interessante disso tudo é entendermos que Deus, quando ele tem uma promessa, então na nossa vida é a gente entender. Então quando eu entendi, então todas as vezes que eu ouço essa palavra, você está levando a tua bênção, é porque Deus ele já me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente está pegado àquilo que Deus já prometeu, mas Deus ele tem tantas bênçãos, sabe por quê? Aí eu já começo a ver com os olhos espirituais. Eu já acordei, já tenho uma bênção. Eu já tive uma oportunidade hoje de ler uma palavra. Já é uma boa nova. Quantos queriam ter essa oportunidade e não tem? E muitas das vezes a gente fica preso àquilo que Deus falou, e quando é para fazer a vontade dele, a gente não faz, porque a gente está entristecido, porque Senhor, ontem eu ouvi uma palavra e nada aconteceu. Senhor, não. Então a palavra hoje nos diz sobre isso daí. Esteja assim, a serviço, como Zacarias e Isabel estavam. Quando estamos a serviço do Mestre, não se preocupamos com as coisas que hão de vir, porque quando vir vai ser surpresa não só para nós, vai ser surpresa para aqueles também que estão esperando. Porque é muito fácil, é um tema que muitas das vezes pessoas não vão querer falar, pessoas não vão querer dizer. Mas é necessário você entender que é dentro desse processo que Deus ele quer falar. Porque talvez eu já ouvi, mas eu creio pelo poder que há em Jesus, que vidas vão ser alcançadas através dessa live. Eu creio no poder do Senhor, porque quando eu entrei aqui eu falei, Senhor, a tua palavra vai dizer onde tem 2, 3 reunidos do seu nome, ali o Senhor se faz presente. E eu comecei a sentir a presença de Deus de uma forma diferente. Falei, Senhor, eu estou nervoso por dentro, mas haja, faça a tua vontade. Porque não é sobre aquilo que o Senhor vai fazer, é sobre quem Ele é nas nossas vidas. Porque se me perguntar, o que o Senhor fez? Não, quem o Senhor é na minha vida. Quem é o Senhor? Ele é tudo para mim. Ele é o ar que eu respiro. Ele é o pão que me alimenta. Porque é muito fácil, às vezes, você falar algo assim, parece ser fácil, mas não é. Você vivenciar algo assim, parece ser fácil, mas também não é. Mas a gente olha para Deus, a gente olha para o alvo que é Cristo, e a gente vê, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. E a maior certeza é quando a gente pega a palavra dele e vê assim, Senhor, para ti nada é impossível. Nada é impossível. Então é adorar. Estamos aqui porque nosso desejo, nosso coração sem sair, é adorar, é fazer a vontade dele. Porque enquanto fazemos a vontade dele, ele trabalha em meu seu favor.
O tempo que o Senhor separou você para fazer essa live, você falou aí que já mais de uma vez, você só não está recebendo, mas você também está influenciando. Então nossa vida nessa terra é influenciar aquilo que quem é em nós, Cristo. E se um dia a alegria dele nos alcançou, vai alcançar outras vidas. Eu creio que vai alcançar através de hoje dessa live milagres que muitas das vezes já estavam ali, ó, pessoas já estavam fechando já o armário. Eu creio que Deus hoje está falando para mim, para você, ó, pode abrir. Pode abrir. Aleluia. Porque fiel sou na vida daqueles que esperam. Aleluia. Eu creio. E hoje está aqui, como você falou, o casal Bolognini. Opa, o que esperar do que se está esperando? Estamos fazendo primeiro a vontade de Deus, porque quando chegar, já estávamos já na espera. Tenta entender? Então, assim, o interessante disso tudo é quando você começa a entender. E quando você começa a entender, o fardo, ele se torna mais leve, porque Cristo, ele está conosco. Parece até que está pesado, mas quando a gente pega aqui, vai, opa, se torna mais leve. Então é sobre isso. Aleluia. Tem mais uma pergunta aqui que diz o seguinte: como você orava na espera? E você teve a ponto de desistir? Eu sorri na hora que você falou. Rapaz! Por conta disso. Vou nem beber um café Gente, muito agora. obrigada por cada pergunta. Está sendo muito edificante. Aleluia. Eu tive vontade de desistir? Tá aqui, ó. Como Olha, você orava na espera? Qual era a tua oração? Por um exemplo, quando você subia lá para lá, você estava na espera e você estava orando. Como Não você é fácil. orava e se você teve a ponto de desistir? Sim. Só mais uma informaçãozinha, essa pessoa teve a mesma experiência que ele. Ela botou... Essa pessoa colocou aqui, é a Ana Cláudia. Ela não, inclusive ela tá acessando hoje a live que ela não sabia e hoje eu dei uma ajuda a ela ali, ela conseguiu. Obrigado, Ana Cláudia, por estar nos assistindo. Hoje de manhã ela esteve lá com a gente também, na consagração, trouxe uma palavra abençoada. E ela também deixou aqui para nós, né, que ela já teve uma experiência como essa. Mas vamos responder a pergunta dela. Como você orava na espera e você esteve a ponto de desistir? Como eu falei, Ana Paula, muitas vezes já pensei em desistir. Muitas vezes. E assim, no momento da minha oração, eu achava que a minha oração não estava sendo ouvida, porque eu achava que eu não sabia orar. Eu falei assim, eu não estou sabendo orar, eu não estou sabendo falar. Então assim, já teve momentos na minha fala com Deus, de eu gritar, Deus, mas bem mais alto. Olha para mim, porque eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais como orar. Eu já tive determinado momento, eu já não sei mais. E assim, algo interessante que Deus, ele fala contigo, né? Aí quando você fica quieto, aí você começa a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então aquele no meu momento de angústia, porque a gente clama ao Senhor no momento de angústia, a gente clama ao Senhor no momento de choro, no momento, né, que a gente está passando por alguma adversidade. E naquele momento ali, já chegou esse ponto de eu falar, Deus, eu já não sei mais o que fazer. Eu já não sei mais como te pedir. E assim, então foi quando, né, o Senhor, assim, com a sua soberana graça, né, ao amanhecer sempre me levantava com algo diferente. E aí quando você começa a entender. Então assim, foi quando eu comecei a buscar, eu não sei se ela pegou um pouco antes do que eu peguei testemunho, foi nessa questão de quando eu comecei a orar, enquanto eu não ouvia meu sogro orar, e ele também não me ouvia orar, né? Então a gente passava por um momento que, eu não entendi o cenário. E aí, quando eu comecei a entender aquele cenário ali, que era um cenário de transformação que Deus, ele tinha que fazer na nossa vida, aí você, Senhor, o Senhor está ouvindo. Senhor, o Senhor está fazendo. Então assim, não é fácil. Então assim, vai ter momentos que você vai estar pensando assim que, não dá mais para mim. Não dá. Eu vi que, aqui, igual aquela música, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Já teve um momento, tipo assim, mas sendo que não é sobre isso. Não é sobre o que você está vivendo, é sobre quem ele é na tua vida. Aleluia. É sobre quem ele é na tua vida.
A gente já é um milagre. Como que a gente não vai entender? Deu para entender? Então, assim, a gente ser tão realista numa questão dessa, de a gente olhar assim e falar assim, Senhor, eu já sou um milagre. Eu já sou um milagre, e as Escrituras vão nos lembrar sempre disso. Sempre vai nos fazer lembrar que o Senhor é grandioso para fazer. Aleluia. E é continuar orando. Você. Então, vou contar aqui 2 experiências bem rápidas que eu tive, né? A primeira foi um dia eu em casa orando a Deus e eu falei, Senhor, se não for da sua vontade, tira esse desejo do meu coração, porque eu não aguento mais sofrer por causa disso. E talvez, às vezes, quando o processo da espera é tão demorado, que te faz desacreditar das promessas do Senhor. Que nós temos uma promessa não só do nosso coração, mas algo usado por pessoas que nem sabiam da nossa história, nem sabiam quando a gente começamos a colocar no nosso coração esse processo, a espera, né? Milagre. Então, é de Deus, é algo mesmo que vem de Deus mesmo. Mas quando o tempo vai se passando e você vê que nada está acontecendo da forma que você quer, você começa a duvidar. Senhor, será que é da carne? Será que as pessoas, sei lá, não olharam pra gente e entregaram isso? A gente começa a se questionar. E aí, não tem muito tempo isso, acho que tem uns 3 meses. 3, tem mais de certeza. E aí eu orando a Deus, eu falei, Senhor, então tira esse desejo do meu coração. Senhor, será que eu estou em pecado? Meu marido está em pecado? Senhor, será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Porque a gente começa a se autoanalisar, a gente começa a perguntar porque não está acontecendo. E aí eu, orando ao Senhor, chorei, que a gente chora muito quando a gente espera. E aí, quando foi de tardezinha, eu conversando com uma amiga minha, que também está no mesmo processo da espera que eu. E ela falou assim, amiga, eu tenho um recado de Deus pra você. E assim, gente, foi uma oração que só Deus ouviu. Eu tava sozinha em casa. E a resposta vinda de Deus através da vida dela foram exatamente as palavras que eu falei. Senhor, manda te dizer que esse desejo não é teu, é dele. E que você e teu marido não estão no erro. Tudo isso é para que o nome dele venha a ser glorificado. Porque eu cheguei a ponto e falei, Senhor, vou sentar com meu esposo, vou conversar e falar para ele, vamos parar, vamos, né, desistir, porque não tá dando jeito. E ali ela escreveu, mandou, falou assim, olha, eu vou te mandar áudio, não vou escrever não. E ali ela começou a falar tudo aquilo que eu tinha falado com Deus no culto. Ela mandou áudio pra mim e eu chorei muito, ouvindo os áudios. E eu falei assim, amiga, você foi usada por Deus. Porque foi exatamente as palavras que eu falei pra ele de manhã. Que se esse desejo era do meu coração, que era pra ele tirar, porque eu não queria mais sofrer, eu não queria mais sentir essa dor. E ela pegou e falou, e eu assim, você sabia que eu questionava Deus porque ele nunca me usava pra você? Eu questionava assim, mas por que o Senhor nunca me usou pra Jaque? Ela sempre é usada pra mim, e eu nunca fui usada por ela. E ela falou, sabe o que o Senhor me respondeu? Porque eu te uso na hora que eu quero, não é na hora que você quer. E ela pegou e falou que ela sentava orando por mim. Você falava assim, liga pra ela e fala isso. Mas ela não sabia que o que ela ia falar foi exatamente as coisas que eu falei com Deus. E aí a segunda experiência foi quando você me fez o convite. E eu, no meio do caminho, ao sair da igreja, eu falei pra ele o negócio dele. Ele disse, nossa, é tema forte. Só que depois eu comecei a pensar. E falei, Senhor, como é que eu vou falar do que esperar, do que se está esperando? Senhor, Ai, Jesus é forte, gente. como é que eu vou falar um tema desse? Meu Deus do céu, o Senhor sabe do processo da espera que nós temos. E aí o Senhor falou assim, seria muito fácil você falar de algo que você já passou. Mas o mais difícil é você falar por algo que você está passando. E eu sentada aqui, lembrei que um dia, numa consagração no Matriz, o Senhor usou o esposo
da pastora Paula, na matriz. Eu não esqueço. E ele falou pra mim assim: o teu milagre vai virar notícia. E esse meio da rede social Ai, é a Jesus, forma. obrigado, meu E Deus. eu sentando aqui, o Senhor falou pra mim: você crê que você vai voltar aqui pra contar teu milagre? Eu ainda não posso falar qual é. Sim. Só quem é mais íntimo conhece. Mas o Meu Senhor, Deus, sentado aqui, obrigado, o Senhor falou: Jesus, você crê que tu aleluia. vai voltar aqui de novo? E você vai contar pra todo mundo qual é o seu milagre. Aí eu falei: Jesus, o Senhor é tremendo, o seu milagre vai virar notícia. Isso tem bastante tempo, tem uns 3 anos. E eu lembrei agora disso. Eu não esqueço dele, né? Que assim, ele chegou, a igreja estava cheia na consagração da matriz, estava lotada, eu sentada no cantinho. Ninguém te vê. E ele foi pregando, andando na igreja assim. Quando chegou no final, ele falou assim: irmã, você sabe por que você ainda está de pé? Eu não te deixou cair? Porque o teu milagre vai virar notícia. Todo mundo vai saber o que Deus vai fazer na tua vida. Não se preocupe. Tá esperando? Continue esperando. E hoje o Senhor me lembrou: qual é o meio mais fácil do Senhor fazer o nosso milagre virar notícia? A rede social. E é isso. Continue firme, crendo que o Senhor ele vai fazer. Às vezes seria muito fácil chegar aqui e contar, já com o milagre. O difícil é a gente contar esperando, mas o tema é o que esperar quando você está esperando. E a gente ainda está esperando. Bom, e acredito que aqui na palavra da Jaqueline, ela já falou aqui, né, já respondeu sobre a questão sobre a pergunta, que foram 2 perguntas em uma, né? Se você pensou em desistir, você deixou claro aqui que pensou, né? Através do que você falou. Gente, tá muito forte, o tema tá muito forte as perguntas. É só pra quem tem coragem. Tem uma aqui assim: como você aconselharia alguém sobre a oração da espera? Aconselhar? Qual o conselho que você dá para essa pessoa de casa que também está no processo de espera? Como você falou aí, né? Você achou que suas orações estavam erradas, que Deus não estava ouvindo, você não estava A sendo estratégia, atendido. isso aí tá até Dá de uma chorar. A chavinha, a estratégia. estratégia para quem tá Isso é lá. estratégia. Uma O chavinha. meu conselho para oração: Senhor, faça a tua Oração da vontade, espera. o teu querer. Aleluia. Que não há nada melhor do que a gente pedir ao Pai para que faça a vontade dele, não a nossa. Sim. Por mais dolorosa que seja, a gente entregar, porque é uma oração e uma entrega. Faça a tua vontade, o teu querer. Quando a gente faz essa oração, a gente está deixando de lado todas as nossas vontades, os nossos quereres. Por mais difícil que seja, porque os caminhos que o Senhor tem para nossas vidas não são os caminhos que nós queremos trilhar, né? E os planos que nós fazemos não são os planos que Ele tem para nossas vidas. Então, quando a gente entrega para Ele e fala: Senhor, não é a minha vontade, é a tua. Faça conforme a tua vontade, o teu querer. A gente está ali fazendo uma renúncia que não é mais o que eu quero, mas o que Ele quer. E às vezes não nos leva em caminho fácil, porque às vezes a gente imagina assim: o Senhor vai fazer desse jeito. E Ele vem ali trabalhando, vem ali arquitetando e fazendo de um jeito que nem eu imaginava como seria. É um jeito totalmente diferente. O trabalhar, o agir de Deus é uma coisa sobrenatural. Hoje eu sento na minha casa e olho e falo assim: Senhor, eu nem orei por isso. O Senhor fez. São coisas assim, porque a gente entregou. Quando a gente decidiu deixar as preocupações, eu lembro que a gente tentou financiar uma casa no Paradiso que era mais barata do que a nossa. É quando eu falei pra ele: não, vamos tentar de novo. Ele: não, se é mais barata não passou, essa vai passar. A mais cara. A mais cara passou. Não custa nada a gente tentar. É ali quando a gente tentou, é grande, entendeu? O testemunho é grande, é longo. Foi aprovado, porque a gente começou a deixar na mão dele, ele fazer a vontade dele, o querer dele. Porque os planos dele eram diferentes para os nossos planos. E ele nos surpreendeu, porque quando o corretor ligou e falou: foi aprovado, eu liguei para ele. Ó, foi aprovado. Ele: meu Deus, como isso? Então, tipo, é
É porque a gente deixou o Senhor fazer da vontade, do querer dele. Então ele nos surpreende. E aí quando a gente vem morar na casa, a gente tem sonho, tem plano de mudar, botar aquela coisa todinha, e só ele trabalhando. E eu vi os vizinhos falando, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu bem caladinha, né? E o marido trabalhando, a mulher trabalhando, e eu assim, ao final da noite falando plano, porque mulher, né? Fala mesmo, tenta ser competitiva mesmo. E eu ali quietinha, às vezes conversando com ele, assim, ai amor, vi a vizinha falando aquilo. E ele quietinho, deixa, não briga não. Parece que faz pra te alfinetar. Aí teve aí passou um tempinho, a gente não tinha nem um ano morando ali. Eu falei pra ele assim, a única coisa que eu queria no ano era reformar o quarto do livro. Só isso que eu queria, que ele tivesse o quartinho dele. E antes desse processo, né, eu imaginava o quarto do Rio Grande. Comprei um guarda-roupa, uma cama. Quando chegou pra montar, o guarda-roupa não deu na cama. Mas eu chorei tanto, porque eu me senti muito frustrada. Eu chorei, me acalmando. Amor, calma, vamos tentar dar um jeito. O montador ignorante. Chegou lá, montou só o guarda-roupa e falou, olha, a cama não deu pra montar, que era guarda-roupa e cama embutida, não deu pra montar. Se a senhora quiser, ligue pra lá pra reclamar. Aí eu fui, chorei. O Lipe ainda não morava com a gente, por causa da escola. E aí eu lá na sala fazendo janta, só tava eu e ele em casa, a gente não tinha nem televisão, não tinha nada, né? Porque a televisão tinha que estar lá, porque não pega lá, e isso aí, deu foi trabalhando. Aí eu tô chutando, não para. Quando eu subi ali a cama, montadinha a cama. Eu montou a cama. Ele não montou porque não quis, montadinha. E eu chorei tanto frustrada. Aí eu fui e falei pra ele sobre isso, eu queria o quarto dele todo bonitinho, aí ele pegou e falou, botou assim, deixa na mão de Deus está no controle. Calma, Deus está no controle. Eles sempre são mais passivos. Pois é. Deus abençoou de uma tal maneira que eu não só arrumei o quarto dele, como eu fiz a obra na minha casa inteira. Então, Deus, ele nos surpreende quando a gente deixa na mão dele e a gente descansa, ele nos surpreende. Hoje eu fico olhando para minha casa e falo, Jesus, eu não te pedi isso, Senhor, foi oração, mas ele sabia o desejo do meu coração. E é isso, se a gente entregar e ele venha fazer conforme a vontade dele, o querer dele, ele nos surpreende. E é desse jeito. É sobre isso, como eu falei, as estratégias que, né, o próprio Deus assim nos permite. Então, uma delas foi essa que ela já comentou sobre, todavia seja feita a tua vontade. E se você dobra o teu jeito, você fala, Senhor, faz a tua vontade. Mas o Pai já sabe qual é o nosso desejo. Ele sabe, ele conhece. E a palavra ela nos ensina. E todas as vezes que eu ficava preocupado, eu ia para a palavra, como eu falei com ela é prova viva disso, eu falei, amor, a palavra ela tem sido o meu sustento. Porque quando os dias eles estão mal, eu me agarro. Os dias estão bem, eu já estou agarrado. Mas quando o dia, eu me agarro mais ainda. E aí quando você, e orar assim, Senhor, todavia seja feita a tua vontade, não é fácil. É verdade. Porque você sabe o que você quer. Verdade. Meu Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, é igual um emprego. Ela é prova viva disso. Você orar querendo aquele emprego e daqui a pouco você não quer para mim. Eu falei, Senhor, mas eu orei, eu jejuei. E aí, irmão, só para deixar, né, dentro da pergunta, não é só o fato de você orar, porque não é fácil, né? Para você entender, você fala, Pai, faça a tua vontade, não é fácil não. Mas todas as vezes que você pega as escrituras sagradas, assim como eu pego e me agarro, lá em Jeremias 29:11 vai dizer, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocarei, ireis, orai a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei e me acharei, quando me buscareis de todo o vosso coração. E aí eu comecei a entender que eu tenho que buscar o Senhor todo o tempo, independente da situação. E aí eu já entendi, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí, só para entender esse cenário, quando falei sobre faça a tua vontade, então chegou esse ponto lá do trabalho, que aconteceu algo tão real comigo, né?
que eu falei assim, Senhor, eu quero esse emprego. E comecei a orar pelo aquele emprego, jejuei, fiz. Quando tive resultado que não, eu me frustrei. Olha, eu falei, como é que eu vou falar para ela? Quando falei, eu falei, automaticamente ela vai ficar triste. E aí ela ficou triste. Mas eu falei, Senhor, tira essa tristeza do meu coração. Tira isso do meu coração. E aí volta de novo aquela oração. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Porque aí nós temos que entender aquilo que muitas das vezes é bom para mim, não é bom para o Senhor. Muitas das vezes é aquilo que é aos meus olhos, porque o Senhor, Ele sabe aonde eu iria pisar. Deus sabe quem está comigo. Então, muitas das vezes, é a gente entender o não que o Senhor muitas das vezes dá naquele momento, irmão. Não é para a gente ficar triste, não, desanimar, não. É para a gente entender. O Senhor, Ele vai permitir esse cenário porque é a forma que Ele chama a nossa atenção. E Deus, Ele para chamar a nossa atenção, Ele vai ter que botar a gente em cenários assim. Em cenários totalmente desfavoráveis. Gosto muito de trazer dentro da palavra dele porque Ele é especialista nisso. Deus, Ele ama os improváveis, irmão. É para você entender que dentro dos improváveis, Deus, Ele mostra a possibilidade dele daquilo que o homem fala que não tem mais jeito. Daquilo que o homem fala, ó, não tem mais jeito. Seja ele numa área material ou numa área espiritual. Na área material, Deus, Ele está te dando livramento. E aí eu entendi, Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Opa, é livramento. Opa, é escape que o Senhor me deu. Porque aos meus olhos era bom para mim. Mas, Senhor, estava tudo favorável, a minha família ia estar bem. Porque bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Deus, Ele tem um pensamento para mim, para você que está ouvindo aí, de paz e não de mal. Ele tem planos para mim, para a tua vida, de vitória e não de maldição. Porque muitas das vezes tem pessoas que falam, né, de hereditário, não. E a palavra dele, se a gente buscar, a gente encontra. Se a gente buscar ele de todo o coração, a gente vai encontrar, porque a palavra dele é viva e eficaz. A palavra dele é viva. E é nisso que nós temos nos agarrado. Independente da situação, irmão, é se agarrar. Então, dentro dessa pergunta aí, é sobre isso, a oração e a palavra, ela tem que andar em conjunto. Aleluia. Agora, creio que é a última pergunta, né, que nós temos aqui. Em qual profeta você se encaixa hoje sobre a espera? Ah, isso aí eu falo. Ah, Isaías. Abraão? Isaías. Porque assim, não sei a forma dele, eu falo assim, porque certa vez eu ouvi alguém dentro da nossa igreja mesmo falando, né, sobre a forma de como a pessoa fala, de como a pessoa prega. E, né, como traz a palavra do Senhor. E quando eu comecei a ler Elias, né, passagem do profeta Elias, e aí, momento eu com Deus ali palestrando, eu falei, aí eu começando dentro da minha casa, eu falei, Elias, tem um cara ousado, tem um cara que agiria com gol, agiria, entendeu? Quando ele estava lá com os profetas de Baal, ó, clama esse teu debochado, eu falei, ué, esse cara é semelhante, eu me identifico com ele. Então, o que me levou ali a entender é a ousadia, mas não era somente a ousadia dele, ele era um cara íntimo com Deus, porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Porque não era fácil, assim como Elias, muitas das vezes é assim. Então, no caso, você se identifica como Elias ou Isaías? Não, Elias, não, eu falei Elias. Então é Elias. Então, assim, dentro dessa passagem dele, diversas dele, tem sempre uma que vai chamar a atenção de alguém. Mas assim, Elias em suas oportunidades de falar de Deus, ou de assim ouvir a voz de Deus, a confiança dele estava total nele. Total, independente do cenário que ele iria enfrentar. Então assim, hoje eu me vejo como Elias nessa situação. Independente daquilo que eu estou vivenciando, eu estou crendo. Independente do cenário que vai vir amanhã, Senhor, eu sei que tu está comigo. Então assim, e está preparado. Porque assim, não é fácil. Deus, ele vai permitir, igual Elias ali, estar de repente em cenários que de repente aos nossos olhos, e não vai dar para mim não. Mas Elias era um cara tão assim, ousado, porque ele sabia o Deus a que ele servia, quem era com ele, que ele ia, porque ele sabia que onde ele estava, a presença do Senhor estava com ele. E é isso que eu tenho falado, Senhor, onde eu estiver,
que a tua presença esteja comigo. Aí muitas vezes as pessoas não vão entender por que fala assim, ou por que ministra assim, ou por que fala assim, porque o Espírito Santo de Deus, ele é ousado. O Espírito Santo de Deus, ele é assim, ele nos impulsiona. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive a oportunidade de falar sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é intelectual para saber aquilo que o nosso coração almeja falar. Aquilo que muitas das vezes a gente não quer nem falar, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Ele é aquele que intercede. Seja as nossas súplicas, seja as nossas falas. É ele que está ali intercedendo, é ele que está ali. Então assim, Elias é um cara que eu separo e levo assim junto comigo quase todos os dias, né? Que eu Você gosto se muito, identifica, que me como foi identifica. falado aqui. Você se encaixa, né? Eu me Em encaixo. qual profeta você se encaixa hoje sobre espera? E você, Abraão? Abraão é um nome que eu identifico bastante, porque o Senhor falou ali para ele ali, Abraão, sai do meio ali da tua parentela e vai ali para a terra que eu te mostrarei. Ele foi por um caminho que ele nem sabia, mas ele foi obediente à voz do Senhor. E quando ele sai, ele já saiu ali com a impossibilidade de gerar, porque sua mulher, Sara, já não gerava ali, né? E assim, um cara que foi obediente à voz de Deus, fez a vontade de Deus e esperou 25 anos pela promessa. E uma vez eu e ele conversando em casa, ele falava assim, se a gente estivesse no céu, com quem a gente gostaria de se encontrar? E eu falei que gostaria de me encontrar com Abraão e falar assim, cara, como é que foi? 25 anos esperando a promessa, o que passou na sua mente? Como foi que tu suportou? Porque eu tem dia que dá vontade de surtar, entendeu? E aí, Jesus, me socorre. Gente, 25 anos não é 25 dias, foi muito tempo. E aquele homem ali ainda tendo ali, sendo que ser o chefe da sua casa, o cabeça ali daquele povo, imagina tá ali conduzindo aquele povo todinho, vendo muitos homens gerando com suas esposas, vendo muitas crianças nascer e ele ali ainda no processo da espera. Como é que aquele homem conseguiu suportar tudo isso? E aí eu fico imaginando, Jesus, se a gente espera tão pouco, a gente já fica com depressão, com crise de ansiedade, murmura, questiona. E esse homem foi a todo tempo ali, perseverou, tirando o fato ali de Agar que, por mais que Deus fez a promessa ali para ele, mas a gente sabe que ele foi sob pressão, porque ele também não queria. Mas ali, a mulher dele ali, Sara, ali a todo tempo ali, botando pressão ali em cima dele ali. E ele foi obrigado a viver essa situação por pressão de Sara. Mas com tudo isso, para mim, é um homem digno do meu aplauso, de toda a honra, assim, abaixo de Deus. Eu acho Abraão, porque pode suportar, tipo, Senhor, como assim? O Senhor me manda para um lugar que o Senhor nem me deu o mapa, nem me deu a direção. Às vezes, quando Deus manda a gente num lugar, a gente quer questionar a Deus, porque... E ele foi sem questionar. Sai, ó, do meio da tua parentela. E se a gente for mais a fundo ali na palavra ali de Abraão ali, a gente vê que a família ali de Abraão não servia a Deus. E tinha ali suas riquezas ali, ele poderia ter ali, ó, vivenciando tudo ali debaixo ali da proteção do paizinho com dinheiro. Mas ele preferiu obedecer a Deus. Viveu de como andarilho aí, na providência de Deus. Se é comer, é Deus que vai mandar. Se é para beber, é Deus que vai mandar. A casa foi Deus que mandou. Tudo foi Deus. Na providência do Senhor. E a gente não vê ele questionar. Senhor, o Senhor tirou do meio da minha parentela. Me fez andar pra caramba. Guiar esse povo. Ser o cabeça da minha casa. O líder desse povo. E ainda me faz esperar 25 anos pela promessa, Senhor. Né? E a gente não vê. A gente não vê isso. A gente vê que quando o anjo aparece ali pra ele ali. Pra anunciar que Sara iria gerar. Ali naquela parte onde Sara ouve e ri, a gente vê que quando ele vê o anjo do Senhor, ele corre lá na tenda, pega uma aguinha, pega o que comer ali, vai fazendo um salinho ali pro anjo. Se ele vai gerar ou não, ele nem sabia que o anjo ia falar nada pra ele. Mas ele preparou ali um ambiente ali todinho pra receber o anjo do Senhor. Com o maior amor, com o maior carinho. E no final de tudo, o anjo fala pra ele, dentro
mundo, Sara vai gerar. Quer coisa melhor do que isso? Preparar o ambiente para receber o Senhor. Deram ali de comer, deu de beber ali. Abraão foi um homem excepcional. A gente vê que vem outros homens ali, grandes homens de Deus ali, mas Abraão é nosso pai. Começo de tudo. O processo da espera começou por ele. É uma lição de vida que ele nos dá. Continue esperando, mas seja obediente. E você aprende a ser obediente com ele, porque ele saiu de uma terra, no meio da parentela, onde poderia ter todos os seus benefícios, e foi ali para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar. Ele não saiu de lá com tudo já esquematizado. Não. Ele não saiu sabendo onde ia dormir, onde ia comer, o que ia comer. Ele saiu sem saber de nada, mas ele foi obediente. É como se ele dizia assim: o que mais vale é obedecer a Deus do que o homem. Porque eu creio que o pai dele poderia ter tentado interferir. Não vai. Não, tu tá maluco, tu não sabe nem pra onde tu vai, homem. Mas ele preferiu obedecer a voz de Deus, seguir o caminho que Deus tinha para a vida dele. Ele prosperou. A gente vê que quando Isaac chega, tem ali as riquezas ali, ó. Isaac não passou por todas as coisas que Abraão passou, né? Mas Abraão é um homem que eu admiro bastante. Aleluia. Agora aqui não é uma pergunta, né? É só, acredito que a Ana Cláudia dizendo para vocês: se prepara para acontecer o extraordinário que ainda não aconteceu. Amém. Aleluia. Amém. Eu creio, recebo, em nome de a Jesus. glória de Deus, né? E aqui eu quero deixar, né, diante de vocês, desejam falar mais alguma coisa? Não temos mais pergunta, então vamos caminhando para o encerramento da nossa live. Mas quero deixar aqui como reflexão para nossas vidas: o que está sendo gerado em tempo de espera em cada um de nós? O que foi gerado em nós em tempo de espera? Né? Que a gente reflita sobre essas duas questões. E agora, para a gente estar encerrando, eu agradeço a todos vocês que esteve ao vivo conosco. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ministrou ao coração de cada um de vocês. Ele vai continuar falando, né, através, né, depois que a gente desligar, a gente sabe que fica gravado. Quem quiser estar assistindo depois, também depois nós vamos estar no YouTube, né? Essa live vai estar no YouTube, na Rádio Dedos de Deus. E você que não teve tempo, né, de assistir todo, né, que você que não pegou no começo, depois você pode estar assistindo através dessas plataformas. E agora eu quero convidar o irmão Silas para orar, para a gente estar encerrando. Amém. Vamos orar. Oremos. Pai, mais uma vez diante da Tua presença, te agradecemos, Deus, por essa oportunidade, Deus querido, de estar aqui, Deus querido, falando, Pai querido, de Ti. Sim. Falando, Deus querido, daquilo que, Deus querido, estamos esperando em Ti, Pai. Sim, meu Pai. Pai, muito obrigado, Pai querido, porque cremos, Pai querido, que foi uma noite, Pai querido, impactante. Amém. Uma noite, Pai querido, que eu creio, Pai querido, que corações de vidas foram alcançados nessa noite, Pai. Queremos te agradecer, Pai querido, pela vida, Deus querido, da nossa obreira Ingrid, Pai querido, que o Senhor continua, Pai querido, usando a Tua filha. Pai querido, que essas lives, Pai querido, como assim, Deus querido, já tem impactado vidas. Vem impactar, Pai querido, mais e mais vidas, Pai querido. Pai querido, muito obrigado, Pai querido, porque Deus, o Senhor, grandes coisas tem feito no meio de nós, Pai. Obrigado por essa presença maravilhosa. Obrigado, Pai querido, por cada um, Deus querido, que estava nessa live. Pai querido, que o Senhor vai de encontro a cada coração, Pai querido, que cada palavra, cada testemunho que aqui foi falado, Pai querido, que alguma palavra, Deus querido, venha, Deus querido, assim no teu coração, venha estar plantada, Pai querido. Porque sabemos, Pai querido, que o Senhor tem poder, Deus querido, para entrar, Deus querido, nas causas impossíveis, Pai querido. Obrigado, Deus, por tudo. Continua, Deus querido, assim nos abençoando. Continua assim, Deus, nos usando, Pai querido, para a honra e glória do Teu nome, Pai querido. Para que Teu nome venha a ser glorificado. Para que Teu nome ele venha a ser exaltado, Pai querido. Obrigado, Deus querido, por tudo. Essa, Deus, oração que eu te faço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Jesus. Amém, aleluia. Desde já quero agradecer a vocês dois, já que Senhor, muito obrigado por se dispor de bom grado, estar aqui, né, compartilhando um pouco
pouco, né? Porque como vocês falaram, são muitas coisas e muitas das vezes tem algum testemunho que é muito grande, que fica difícil assim de você trazer, mas graças a Deus vocês conseguiram trazer o necessário para a live de hoje. E assim, que o Senhor possa continuar também sendo com vocês possam continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus, e que quando a promessa a nós chegar, que o Senhor nos encontre trabalhando, nos encontre Aleluia. adorando ao Senhor, em nome de Jesus. E assim eu mesmo, eu digo para vocês, muito obrigada por estarem conosco, por nos assistir. E esse foi o Minuto de Adoração de hoje. Fique na paz, fique com Deus, tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.